Será mesmo que o Brasil vai continuar avançando para a criação do Drex, o real digital, enquanto os Estados Unidos ontem, através de mais uma assinatura de Donald Trump no seu segundo dia, proíbe o dólar digital e quer transformar os Estados Unidos no principal polo de criptoativos no mundo, moeda descentralizada, que não passa pela mão do governo? Vamos entender as diferenças e deixe seu comentário no final do vídeo para eu entender qual caminho você preferia estar trilhando, nas mãos do governo ou nas mãos da descentralização, e como isso pode sim atacar frontalmente as nossas liberdades individuais. Vamos entender. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós: liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Para quem não conhece a fundo ainda, o Drex nada mais é do que o real digital. Ainda está em fase de teste desde março de 2023 e a princípio seria implantado, a primeira fase dele, agora em 2025. E vamos falar dessas fases para compreender aonde reside o perigo, sob o meu ponto de vista, e que afeta diretamente as nossas liberdades individuais, transferindo essa responsabilidade para governos. Bom, as moedas digitais, as chamadas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, são as moedas digitais que são emitidas pelos bancos centrais. Portanto, o papel moeda de cada um dos países, que passaria a ser completamente digital, tokenizada, e aí a emissão continua tendo como responsável os bancos centrais. Essa, obviamente, é uma função que eles não querem perder, já que ter a prerrogativa de emitir a própria moeda significa um amplo poder sobre a população e um amplo poder de inflacionar ou deflacionar a própria moeda baseada nos objetivos de um burocrata de turno. Vamos lembrar que a alta dos preços é uma consequência de uma desvalorização da moeda. Numa inflação, em determinado nível, o governo consegue arrecadar mais. Portanto, ele tem um amplo poder ao controlar a emissão em maior ou menor grau daquela moeda. Essas moedas digitais nasceram, obviamente, para fazer frente ao Bitcoin, a outras moedas que são completamente descentralizadas no sistema de blockchain e que não passam pelo Banco Central. Portanto, o governo fica excluído dessa função e tanto eu como você podemos negociar de maneira privada e isso não passa pelo governo, principalmente se nós mantivermos essas moedas em autocustódia, em nossas carteiras próprias que ninguém tem acesso. Assim, o Banco Central brasileiro, assim como outros bancos centrais do mundo, está em teste para criar o real digital, mas continuaríamos na mão dos bancos centrais e pior, a depender da fase que seja implantada, teremos sim uma frontal ingerência em nossas vidas, o que pode ser um amplo controle transferido para a mão de alguns burocratas, como falaremos a seguir. Não vamos confundir o Pix com o Drex. O Pix é um meio de pagamento, enquanto o Drex seria o real digital. Drex é o próprio nome dado de D de digital, R de real, o E de exchange e o X de conexão. Eu particularmente achei esse nome meio estranho, mas enfim, isso é algo bastante pessoal. Para entender um pouco aqui da questão do real digital, do Drex, que ainda está em fase de testes,
Temos que separar basicamente em dois pontos, o Drex do atacado e o Drex do varejo. O Drex do atacado, que é essa primeira fase, que eu espero que se for implantada pare por aí e não entre no Drex do varejo, significa que apenas muda a relação dos bancos comerciais com o Banco Central. Para que você entenda, para quem não conhece, todo e qualquer banco comercial tem uma chamada conta de reserva, que é a conta que esse banco mantém diretamente no Banco Central. Portanto, o Bradesco tem uma conta de reserva com o Banco Central, o Itaú, o Santander, o BTG, enfim, todos os bancos têm essa conta de reserva. E o que seria o Drex do atacado? Apenas alterando essa forma de relação entre eles. Agora, essa conta de reserva seria tokenizada e seria uma conta em uma carteira totalmente digital desses bancos comerciais lá dentro do Banco Central. Mas não afetaria em absolutamente nada a relação que nós temos com os bancos comerciais. A tua conta corrente, o teu CDB, que a gente faz aqui na Aquavero, que por sinal, deixa o link aqui no descritivo, brunomusa.com.br/investimento no singular, para falarmos sobre todas essas oportunidades de investimento, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, onde mantemos também uma base e alocamos carteiras dos nossos clientes por lá. Pois bem, peço que entre no link e eu mesmo respondo para que nós possamos entender o teu perfil e dar sequência nisso. Essa relação não seria alterada, nossa, dos teus investimentos, porque você mantém essa relação com o teu banco comercial. Portanto, essas contas de reserva dos bancos comerciais no Banco Central passarão a ser tokenizadas e registradas no novo sistema chamado Drex. E nesse sistema teremos a CBDC, o Drex, o Real Digital do atacado. Agora, a versão, se escalar em algum momento, como já está acontecendo na China, que é um grande perigo, passaria a ser a CBDC do varejo. E aí sim, mudaria a relação com o que nós temos com os nossos bancos comerciais. Eu, obviamente, como sócio da Aquavero aqui, temos o BTG como sócio e, portanto, meu e dos meus clientes, eu deixo os meus investimentos no BTG, aqui e lá fora nos Estados Unidos, que também a gente atua com a própria Avenue e o BTG. Essa relação que eu tenho com o BTG, que é o meu banco de uso do dia a dia, e para os meus investimentos, essa sim passaria a ser alterada nessa relação, nesse eventual Drex do varejo. Nós todos passaríamos a ter uma conta diretamente digital, tokenizada no Banco Central. E aqui reside o verdadeiro perigo. Por ora, os países, digamos, democráticos, liberais, do Ocidente no geral, estão evitando, porque isso causaria mudanças drásticas no modelo bancário e, obviamente, uma privação da liberdade individual dos seus cidadãos. Mas vale a pena ficarmos atentos, porque, claro, há movimentos, principalmente de governos mais à esquerda, que querem, adorariam esse tipo de controle. Por ora, não parece que teremos essa instalação aqui no Brasil. Não avançaremos para isso, ao menos por hora, mas vale sempre manter aqui a atenção. Conforme a gente consegue ver nesse desenho que eu peguei lá do próprio Banco Central, ele acaba mencionando aqui a Drex do varejo e o Drex do atacado. Portanto, há sim, pelo menos uma menção ao Drex do varejo. Repito, não há qualquer ideia que isso seja implantado nesse momento ou num curto prazo. Mas sempre vale uma atenção, porque confiar em governos nós já sabemos que não faz o menor sentido. Portanto, se esse avanço dessa tecnologia se mantiver um Drex no atacado, ele é basicamente um sistema que facilita a troca financeira. Por exemplo, você compra um título público ou compra uma ação. Quando você faz isso, você tem a liquidação física e a liquidação financeira. Se eu tenho uma ação, digamos, do Itaú, e eu vendo essa ação, o comprador tem que passar a deter essas ações e eu tenho que receber o pagamento. Com o Drex do atacado, essa liquidação seria de maneira muito mais rápida. Hoje nós temos basicamente no Brasil
D1, D2, que até pouco tempo atrás na bolsa era D3, ou seja, você compra hoje e recebe o dinheiro em D+2, liquida fisicamente, eu entrego as ações também para o comprador em 2 dias. Portanto, o Drex do atacado acabaria com isso e faria como o Pix faz no meio de pagamento. Essa liquidação física e financeira seria instantânea numa troca de valores mobiliários. Mas não só isso. Por exemplo, quando hoje a gente compra um carro e você tem que fazer o pagamento primeiro ou o vendedor tem que te dar aquele documento assinado e registrado em cartório. Você às vezes fica desconfiado em fazer o pagamento e a pessoa fica desconfiada em te dar o documento se ainda não tem o pagamento. Com esse Drex do atacado, esse problema seria sanado. A liquidação seria feita basicamente em tempo real, as duas de maneira digital e tokenizada, e você não precisaria mais de 2 instituições, a bancária e o cartório, que não se conversam entre si. Ou, por exemplo, a mesma coisa pode acontecer numa compra e venda de imóveis, ou até mesmo numa contratação de empréstimos. Seria mais fácil você colocar ativos, investimentos que você tem como garantia, e isso poderia desburocratizar e até mesmo derrubar os custos nessa transação. Esse seria o Drex do atacado. Mas eu acho que é muito perigoso passar nas mãos dos governos qualquer forma de digitalização que possa dar qualquer porta de entrada para que eles ataquem e avancem para sistema de varejo, em que nós tenhamos toda e qualquer relação com o banco alterada para termos a nossa conta digital diretamente ligada no Banco Central. E isso aí reside totalmente o perigo. Você pode estar exposto a governos autoritários que mudam as regras e eles podem atentar contra a liberdade e a privacidade individual dos cidadãos. Por exemplo, numa apresentação do Drex lá atrás, pessoas ligadas ao desenvolvimento da tecnologia, ou até mesmo um executivo do Itaú na época mencionou: ora, o governo tendo esse poder, ele pode, por exemplo, fazer experimentos sociais. Se de repente você não gasta o dinheiro até tal dia, ele pode dizer que perdeu a validade. Não estou dizendo que vai acontecer, mas você duvida de governos autoritários? Ou mais, numa eventual pandemia, ele poderia dizer que você só pode consumir alguma coisa num raio, digamos, de 50 metros da tua casa, ou que aos domingos você não pode passar pela rua X ou Y. Portanto, há um controle total do governo, obviamente sabendo absolutamente tudo o que você faz, onde e como pode consumir, e isso é determinado por ele. Ou até mesmo créditos, como já acontece na China. Se você é uma pessoa que toma multa, ou passa no farol vermelho, ou foi pego bebendo bebidas alcoólicas, ele pode te dar, digamos, um crédito social, um score social, e colocar em você, por exemplo, empréstimos mais caros porque você não respeita uma determinada lei. Ou ele pode fazer com que você não saia de casa ou não gaste o seu dinheiro num determinado dia porque você foi punido por uma regra dada pelo próprio governo. De novo, estamos falando de experimentos sociais que nas mãos de governos autoritários podem se tornar amplamente perigosos e ele controlar absolutamente tudo o que nós gastamos, onde, como e sabendo de absolutamente tudo. Portanto, acabaria com a nossa privação. Dessa maneira, é por isso que eu sou um crítico contumaz desde o começo das CBDCs, das moedas digitais controladas pelo Banco Central. Portanto, no ato da apresentação, lá em 2021, 2022, nós vimos pessoas responsáveis pela tecnologia falando que nós não precisaríamos nos preocupar, porque bastava nós olharmos o arcabouço legal brasileiro. A lei brasileira não permite determinada intromissão ou não permite que eles tenham um avanço em cima das nossas liberdades individuais. Será? Nós já tivemos confisco do Collor, isso não estava na Constituição. A gente tem hoje a inflação da própria moeda. O governo pode inflacionar para arrecadar mais e, portanto, ele acha caminhos em que ele faz com que você tenha o seu poder de compra dizimado, com a moeda perdendo valor e mantendo mais pessoas na pobreza dependentes desse próprio governo. Enfim, se ele controla o dinheiro, ele tem muito mais facilidade de nos tornar reféns dele mesmo, uma vez que ele é quem define as regras e obriga que você use apenas aquela moeda e não uma competição de moedas descentralizadas, como é no blockchain ou nas criptomoedas, em que o governo sequer pode ou tem como interferir. Portanto, não há como confiar num arcabouço jurídico em que um governo de turno pode vir
e mudar por completo as regras. De novo, eu deixo a pergunta: você confia nos governos? Você confia nos governos de turno? Você confia no que pode vir adiante? Você sabe o que pode se tornar? E eu não me refiro aqui apenas ao PT atual. Eu estou falando de todo e qualquer governo. O poder entregue centralizado na mão do ser humano acaba mudando por completo a cabeça de uma grande maioria. Portanto, é sim um amplo risco ao colocar nos burocratas mais poder centralizado ainda sobre nossas vidas como um todo. Em meio a isso tudo, os Estados Unidos mudou a regra do mundo que pode pressionar o restante dos países do Ocidente e que assim seja. Ontem foi assinado um novo acordo de fortalecimento da liderança americana com tecnologia financeira digital. E o que foi assinado ontem, 23 de janeiro de 2025, pelo presidente Donald Trump, foi uma ordem executiva. Os principais pontos dessa nova ordem são apoio total ao ecossistema cripto, sem passar pelo Banco Central, liberdade para usar blockchain, desenvolver software, minerar, validar e guardar seus próprios ativos digital. Aqui é extremamente importante regular, permitir que o cidadão faça autocustódia das suas moedas descentralizadas, não tendo que guardar, custodiar em alguma instituição amparada ou regulada pelo próprio governo. Você faz a sua autocustódia, portanto, muito mais liberdade e descentralização. O outro ponto é stablecoins em destaque, incentiva o crescimento das stablecoins, ou seja, as moedas lastreadas em dólar para fortalecer a sua posição global. Você pode ter uma criptomoeda que tem o lastro do dólar. Assim, você consegue também ficar fora do sistema do Banco Central, mas a tua moeda está lastreada no próprio dólar. Outro ponto, terceiro, acesso bancário garantido, que é o que ele coloca no documento. Chega de exclusão bancária para quem trabalha ou investe em cripto. Quarto ponto, clareza regulatória. Foco em regulamentação, neutras e adaptadas às novas tecnologias, olhando para o mundo de hoje. Quinto, importantíssimo, proibição de CBDCs, Central Bank Digital Currencies, nos Estados Unidos. Ou seja, proteção da privacidade, soberania e estabilidade financeira. Esse ponto é extremamente importante porque ele proíbe, abre aspas para o texto, a criação, emissão ou promoção de uma moeda digital do Banco Central americano e ordena o fim imediato de todos os trabalhos sobre essa possibilidade de criar um dólar digital. Alguns estados americanos já vinham proibindo, mas agora, nessa ordem executiva, foi proibido nos Estados Unidos de dar qualquer avanço à moeda digital e está dando liberdade aos cidadãos de não apenas fazer a autocustódia, mas como minerar e ter os criptoativos descentralizados fora do sistema do Banco Central. Além disso, foi criado um outro grupo de trabalho na Casa Branca para monitorar políticas de ativos digitais com prazos claros e determinados. 30 dias para identificar regulações existentes, 60 dias para propor ajustes, 180 dias para apresentar um plano abrangente sobre criptos e stablecoins. Portanto, essa nova postura marca uma grande mudança nos Estados Unidos, em que o país agora abraça a inovação do setor cripto, deixando para trás anos de incertezas regulatórias no governo anterior e principalmente o ex-presidente da SEC, Security Exchange Commission, assimilar à CVM brasileira, Comissão de Valores Mobiliários, o ex-presidente da SEC que era totalmente contra criptoativos e depois mudou de ideia, assim como a BlackRock, que também abandonou as políticas woke, era um dos líderes na política woke. Também já há alguns meses abriu seus ETFs de cripto e já tem uma posição importante em Bitcoin. Ou seja, o sistema está mudando para um sistema descentralizado, com tecnologia mais avançada. Fazendo paralelo, será que o Brasil caminha para isso? Ou cada vez mais a gente caminha para um governo centralizador? E aí, obviamente, nós vamos ficar parados no mundo em relação àqueles que investem na atualidade e permitem a atração não apenas de capital, mas de pessoas, de cérebros, para otimizar e para desenvolver novas tecnologias, levando a capacidade criativa e empreendedora do ser humano até o limite dela, que é o que nos trouxe
até aqui ao olharmos essa história. A Europa ficou para trás porque ela decidiu regular a internet lá no começo dos anos 2000. Olha a diferença entre as empresas americanas e as empresas europeias como um todo. Voltando aqui ao assunto de cripto, essas ordens assinadas executivas envolvem a criação também de um grupo de trabalho sobre ativos digitais e avaliação da criação de um estoque estratégico de moedas digitais. É importante falar que há poucos meses também foi anunciado o Bitcoin Act nos Estados Unidos, que é uma peça legislativa para construir uma reserva estratégica de Bitcoin para os Estados Unidos. Ela até chegou a mencionar, a responsável pela Bitcoin Act, de que os Estados Unidos teriam 1 milhão de bitcoins em carteira e que teriam que segurar isso em carteira por alguns anos, acho que eram 20 anos mais ou menos. Só que, claro, esse Bitcoin Act ainda não passou, ele não foi tramitado, deverá ser tramitado, mas com essa nova regra que eu acabei de mencionar, de uma criação de estoque estratégico de Bitcoin, coloca aqui em jogo os Estados Unidos comprarão mais bitcoins para compor essa sua reserva, ou o que eles já têm em estoque, os chamados stockpiles, que é como está no documento oficial divulgado pelo governo americano, esses stockpiles são suficientes, eles não comprarão mais ou aumentarão as suas próprias reservas. Isso, inclusive, está em aberto e ninguém sabe, mas me parece que o caminho está muito aberto para os criptoativos, para o Bitcoin, e é bem provável que nós tenhamos uma ascensão desse preço. Não é uma recomendação de compra, eu venho comprando. Aqueles clientes aqui que têm o perfil, a gente conversa sobre isso, mas isso é algo muito pessoal. Por isso, de novo, acesse o link aqui, brunomusa.com.br/investimento, eu mesmo respondo e a gente vai falar pessoalmente sobre isso. Assim, a gente já começa a ver que Trump assina ordens que proíbem CBDCs e começa a avaliação de estoques de ativos digitais. Ele mesmo falou, assistam aí rapidamente. Reduce the cost of virtually all goods and services. It'll make the United States a manufacturing superpower and the world capital of artificial intelligence and crypto. E assim, essa ordem executiva assinada é justamente para tornar os Estados Unidos a capital das criptomoedas, além daquele plano de investir 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. Conforme eu venho falando, inteligência artificial, o mercado de cripto e a indústria aeroespacial serão amplamente incentivadas e desreguladas nos Estados Unidos. Portanto, eles deverão ser uma bomba de sucção de investimentos. Vale a atenção em cima disso. Os Estados Unidos pretendem com isso se tornar a capital dos criptoativos, das criptomoedas descentralizadas. Aqueles países que se centralizam, obviamente, tenderão a ficar parado no tempo, no presente, que da forma como passa rápido, já é o passado. E você acha que o Brasil tem mais chance de trilhar em direção ao futuro ou continuar na mediocridade que é? Isso traz oportunidades aqui também, mas lá fora o mar também é muito grande. Espero que tenha ficado claro. Deixe a sua opinião. Se puder compartilhar, deixar o like, é isso que me ajuda nesse trabalho diário. Seguimos.